Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexandre e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Sestec Informática. Hoje nós vamos falar sobre o IPv6. Você está pronto para o IPv6? Siga conosco até o final, tá certo? Vamos embora ao nosso vídeo. Bom, primeiramente um aviso, certo? Se você tem dificuldades de IPv4, se você não entende o conceito de IPv4, ele não será abordado aqui nesse vídeo. Outra coisa, se você tem dificuldades de saber o que é rede, como construção de um endereçamento IP, como é que é a parte de rede, host ou máscaras, vou falar uma coisa pra ti, cara. Fecha o vídeo. Vou confessar a você, fecha o vídeo. Esse vídeo de hoje ele não será para usuário comum. Ele não será para usuário iniciantes. Haverá muitas questões técnicas aqui que eu não vou explicar, porque não dá tempo, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Até a introdução foi bem pequenininha, porque o assunto ele é muito grande, tá? Vai estar no link na descrição, vai estar o link de acesso de todos os sites, de tudo que eu vou falar aqui. O link vai estar lá, caso vocês queiram mais informações, tá? O IPv6, tá? Primeiramente vamos a um conceito. O que é o IPv6? O IPv6 ele é a evolução do IPv4. O IPv4 ele tem 32 bits, tá? E tem um conceito de ter host e rede, tá? Usando isso a minha máscara. O IPv6 ele vem trabalhando com uma outra ideia. Ele vem trabalhando com uma ideia parecida com o do IPv4, aproveitaram o que foi bom no IPv4 e passaram e aplicaram no IPv6. Então aí colocaram algumas coisas a mais, como por exemplo, números infinitos para endereçamento, tá? Não é infinito não, é finito, mas é tão grande para uma pessoa na Terra hoje, é tão grande que ele tornou-se infinito. Roteamento, ele vai ter um roteamento mais eficiente, ele vai fazer um processamento melhor de pacote, fluxo de dados deles é direto, tá certo? Você pode ter um endereçamento IPv6 na tua máquina, no teu computador, válido no mundo todo, tá? A conversão de rede dele é muito simplificada. O número parece que assim de assustar, ele é grande, certo? Mas ele simplifica muito para poder você trabalhar com isso, tá certo? Todos os serviços que já estão adaptados para o IPv6 é aceito automaticamente, ele suporta outros serviços que porventura vier, certo? Ele trabalha com a melhoria da segurança do relacionamento do pacote, tá? O endereçamento do IPv6 é o que assusta muita gente. Se você não conhece o conceito, vai assustar mesmo. Quando você pegar ao invés de eu pegar 192.68.1.1, que é um número de 4 octetos, de 32 bits no final da história, eu vou ter agora 128, tá? Aqui inclui o prefixo de rede e o sufixo de host. É exatamente como era no IPv4. Eu tenho uma rede e eu tenho um host. São as duas informações que vai vir no endereçamento. Agora, no IPv4 havia classes de rede. Classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. A D e E não eram muito usados. As três primeiras sim, certo? Só que esse conceito não existe mais no IPv6, tá? O endereçamento do IPv6, certo? Nos seus 128 bits, tá? Define-se da seguinte: Provider ID, Subscriber ID, Subnet ID e Node ID. Quem conhece o endereçamento sabe que o Node ID é o endereço do teu computador, tá? É o endereço real da máquina, como chega no teu computador. O Node ID, ele é composto de 64 bits. Ele poderá ser composto de 64 bits, ele pode ser menos, pode ser mais, tá? Lá na frente ele vai ver por quê. 64 bits pode ser, e deve ser usado o MAC da placa, ou pode ser usado o MAC da placa, caso você não opte não usar o MAC da placa. Ele é tão flexível que você pode usá-lo ou não. Mas para facilitar, uma coisa que já não é tão simples, use o MAC da placa para ajudar, caso possível, porque às vezes não tem. Tem conexões virtuais, por exemplo, que o MAC da placa ele é recebido na hora da conexão. Quem trabalha com a conexão baseada em PPPoE sabe disso, que na hora que você vai fazer a conexão junto ao teu provedor de acesso, chamado também ISP, o MAC ele é atribuído na hora que eu estou fechando a minha conexão.
são normalmente escritos em 8 grupos de 4 dígitos cada um deles. E esses dígitos são hexadecimais. Para muita gente isso é um uou, e é muito simples quando você entende. Quando você começa a estudar e entender, você vai saber como é que funciona isso. Há algumas regras que a gente tem que trabalhar, e essas regras é o que a gente vai ver agora. Como esse vídeo é focado diretamente para administradores, então vai ficar mais fácil para a pessoa que está vendo conseguir entender o que eu estou falando, tá certo? Vamos lá. Existem alguns tipos de endereço, e não são poucos, são vários, tá? Então vamos começar aqui com endereços sem prefixos especiais. Os prefixos é o primeiro grupo de 8 dígitos, de 4 dígitos, perdão. Então vamos primeiro ao localhost. O localhost é esse mundo de 00 aí, ou simplesmente 2.2.1. Isso ele daria o 127.0.0.1. Toda máquina tem e precisará dela. O endereço N, ou endereço 0.0.0.0, que seria o endereço de todas as redes que a gente conhece, certo? Também é representado pelo IPv6, tá? Com tudo zero. Ou simplesmente 2 pontos. Isso vai representar a mesma coisa que acontecer isso, certo? E eu posso fazer o mapeamento de IPv4 para IPv6, tá? Como é que funcionaria isso? Eu não teria nem a rede, não teria os dois primeiros 4 bits, eu não teria os dois primeiros, lembrar do nome disso, os dois primeiros grupos de 4 bits eu não teria. Haveria uma sequência de Fs, indicando que ali seria zeros, certo? E por fim eu teria o meu endereço 1, 2, 3 e 4, ou seja, 192.68.1.15/96. Por que 96? São 128 dígitos. Só que o IPv4 trabalha com 32. Se você pegar 128 e tirar 32, vira 96. Rede ou prefixo. Tá? O prefixo, que é o chamado no IPv6, é o mesmo conceito da rede no IPv4. Tá? E aí existem algumas regrinhas interessantes. O primeiro prefixo, certo, é o chamado link local. Ele é usado somente numa interface da tua máquina. Não esse número, caso exista, ele tem que existir, que é obrigatório. Se esse número existir, ele nunca vai para o roteador. Seria um acesso ao localhost. O localhost ele não vai para o roteador, ele fica somente local. Mas esse link local, mesmo tendo endereço válido, ele não vai ao teu roteador. Para isso tem uma pequena regrinha. O prefixo dele, ele começa com FE8X, onde esse X é uma numeração. 0, 1, 2 é um hexadecimal. 0, 1, 2, 3 e 4. Tem o FE9X, o FEAX e o FEBX. Todos eles são prefixos para o meu link local. Aqui está o exemplo do meu computador, do link local dele. Começando por quem? O FE8. Entendeu? O FE8 determina que se encontrou o FE8 nas tuas configurações do endereçamento IPv6, ele é um link local. Ele não vai para o roteador, tá certo? Site local. Vamos lá. Primeiro passo é o seguinte. Lá no IPv4 eu tinha uma RFC 19, eu tenho ainda. A RFC 1918, que determina quais são os endereços que são exclusivamente para redes locais. No IPv6 é chamado de site local. Não deveria estar lá em uso, mas tá, existe, tá certo? É até para facilitar a vida de quem vem do IPv4, tá? São endereçamentos que não respondem para mais ninguém, somente para uma rede interna, tá certo? Que seria a mesma ideia das RFC 1918. Existe uma documentação que diz qual é que é esse RFC, tá? No link vai estar a descrição de uns lugares que eu pesquisei para gerar esses slides, que lá diz que link é esse. Se você quiser mais detalhes técnicos, vai estar lá na RFC dela. Existem 4 que você pode usar. O prefixo é FEC, o X lembra que é um número, certo? Que é o mais comum a ser utilizado. O FEDX, o FEEX e o FEFX. São os endereços para sites locais, tá? Ou seja, endereços como se fosse uma rede local, certo? E aí existem alguns endereços locais chamados unicast, existem umas regras, que é unicast e multicast. Unicast, multi, vários. Prefixo dos serviços dos endereços locais unicast são FEC,
XX é uma numeração hexadecimal ou FDXX, você vai daqui está errado, FDXX, que é o que é usado mais atualmente, são 4 apenas, eu deixei 5 ali. Aqui está um exemplo de uso, FD0F, certo? FD, tá? O FD, 0F, 0F seria os 2x que são relacionados, e na frente o endereço hexadecimal dele, junto com o barra 48, que tem a mesma similaridade do barra lá do IPv6, perdão, do IPv4, tá? E aí vamos aos endereços globais, os endereços que são lá de fora. O seu endereço pode ser externo? Pode, mas existem algumas regras para esses endereços. Existe um endereço chamado Provider Based, que seria o seguinte, são endereços que são enviados pelo teu ISP, tá? Eles começam com o prefixo 2xxx, lembrando que cada um é um número, ou 3xxxx, tá certo? Esse é um exemplo do meu endereço IPv6, tá? O endereço que veio para minha máquina, 2804, indicando que ele foi fornecido pelo meu provedor de acesso, tá? Tem um endereço chamado 6x4, ou seja, é um endereço que é IPv6, mas que faz relacionado ao endereçamento IPv4. Esse tipo de endereço, ele usa um túnel especial para com que você tenha um acesso ao protocolo IPv4 usando o IPv6. Tá? Ele tem um prefixo inicialmente como 2002, certo? Aqui estaria um exemplo de uma rede 192.168.1.5, tá? E aqui embaixo seria o endereçamento dele, baseado em IPv6. A construção desses endereços, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Aqui só estou dando exemplo, dando o conceito do IPv6, tá? Esse aqui é o designado pelo provedor para roteamento, tá certo? Esse número é especificamente vindo lá do meu ISP, tá? Ele tem o prefixo 2001, ele é diferente do outro 2002, o 2002 é para uma rede mais assim, parte nossa, esse aqui já seria uma rede mais global. Atualmente esse endereço ele trabalha com a máscara de 32 bits, mas ele pode ser solicitado para ser 48, ou seja, você vai diminuir o tamanho, porque qual é a finalidade da máscara? É o mesmo conceito do IPv4. A finalidade de uma máscara não é definir a classe dela, a classe dela é definida pelo primeiro octeto. A máscara vai definir a quantidade de computadores que vão conversar entre si, justamente esse barra 32, barra 48, lembrando que ele vai de 0 até 64, que 64 vai definir mais ou menos a metade, é a metade do endereço, tá? Vai ver isso um pouquinho mais na frente. Endereços Ncast. O endereço dos Ncast é a mesma coisa do endereço da forma de trabalho do broadcast, ou seja, é um sinal que vai para a rede inteira. Esses endereços são usados por alguns serviços especiais, como por exemplo DNS, DHCP. Você pode atribuir esses endereços tipo Ncast para esses serviços. O DHCP, por exemplo, que é a forma mais fácil de você mandar um endereçamento IP IPv6 para os seus hosts sem fazer a preocupação de colocar fixo ou dinâmico. O dinâmico vem o DHCP na história, tá? Esse até que eu falei foi o tipo de endereço baseado na minha rede. Vamos trabalhar agora no endereço baseado no meu host. E aí a gente vai parar um tempinho em cima desses slides aqui para eu poder fazer vocês entenderem uma coisa importante. Ele pode ser trabalhado de duas formas, colocado manualmente ou colocado isso através do stateless ou automático através de um DHCP da vida. Até para você configurar o DHCP, você precisa entender como é que funciona o endereço. E é aqui que começa a coisa a ficar engraçada. Veja bem, todo endereço através de IPv6, para facilitar o seu entendimento e a geração do seu numeração, ele se procura o MAC da placa. Lembra que eu falei que com aquelas conexões através do PPoE não tem endereço, ele vai atribuir o endereço quando ele fazer a conexão. Então ele pega o endereço dessa placa. Imagine seu MAC, vamos dar um exemplo aqui. Esse 80, 2.ZE, 2.73, 2.5C, 2.2F, 2.FC, tá? Se você estiver usando aí o Windows, desses dois pontos vai estar tudo tracinho. Tá na mesma. Ou ponto, não importa. Vai ter esse endereçamento passando. O que é que você vai fazer para você poder entender isso aqui? Você vai pegar exatamente a metade dele, ou seja, 80E73, dali você vai preencher com
4 números, 4 letras. FF, 2 pontos, traço ou ponto, como queira, e depois FE, tá? Como tá aqui, foi dividido na linha de baixo. 80 EE73, depois FF, FE, 5C, 2F, FC. Isso é para fazer uma conversão do teu Mac, para fazer a conversão para trabalhar com 64 bits, que por enquanto ele não é, ele é menor, ele é 48. Quando eu fiz essa conversão, eu vou pegar o primeiro item, no caso aqui é o 80, e vou buscar qual é o meu código hexadecimal desses 80. Na descrição tem um site que mostra todos os números que vai, e não é muito, porque vai de 0 a 9 de AF, não tem muito mistério, certo? Traz aquela tabela, facilitar a tua vida, não vou reinventar a roda, tem como calcular isso? Tem, mas vai ser chato pra caramba. Traz a tabela, certo? Se você trouxer a tabela, você vai conseguir, a tabela está pronta. Então o resultado desse 80 é 1004 zeros. E aí ele foi convertido para hexadecimal. E aí vem o X da questão. Por isso que eu disse que a gente ia parar um pouquinho nesses slides. O 7º bit, ele gerou uma sequência de 8 bits. O 7º bit, ele vai ser invertido. Como assim? Se o 7º bit for 0, ele vira 1. Se o 7º bit for 1, ele vira 0. Tá? Para poder a gente fazer a segunda conversão e encontrar um número hexadecimal para terminar o endereçamento. Tá? Lembra bem, o 7º bit, o hexadecimal, cada número desse, o 8 tem 4, o 0 tem 4. Tá? O 8 é 1000, o 0 é 000. Tá? Então o 7º bit ele vai virar 1000,0010. Eu volto para a tabela, procuro o 1000. O 1000 é fácil, é o 8. Mas quem é o 0010? Aí você vai chegar na tabela que vai encontrar que é o número 2. Então, o número que ele vai ser, quando ele converter e voltar, ele vai voltar como 82. E o endereçamento dessa placa aqui ficaria como 82 EE73 FF, que foi incluso lá em cima, FE, 5C, 2F e FC. Para encerrar o endereço, como ele é um endereço tipo local, ou seja, endereço de host, que eu estou atribuindo ou automático ou manual, ele vai começar com a prefixo FE80, está dito lá atrás na página lá que eu falei no início do vídeo, FE80, 2 pontos, no caso aqui do exemplo, ou seja, FE80, 2 pontos, tá certo? Ou seja, aqui no meio, como eu estou sem informação nenhuma, indica que é tudo 0. Se eu tiver 0, eu posso reduzir a sequência de numeração, os zeros eu posso omitir tudinho. Tudinho mesmo, eu posso simplesmente não tê-lo, mas entenda que quando você for expandi-lo, ele tem que ter os zeros ali. 82 é que eu estou juntando os dois primeiros, 73 FF juntando os dois próximos, depois FE 5C juntei os dois próximos e 2F FC seria o meu endereço final, endereço da minha placa, um endereço válido através de um IPv6. Tá? E a rede? Lembra que eu falei que pega dois pedaços? A rede e o host é a mesma ideia do IPv4. Não mudou muita coisa. Aliás, não mudou nada. Vai definir pela máscara. Aqui está o endereço da minha máquina 2804D49. Viu que tem 3 apenas, são 4. Entenda que falta 1, esse 1 é 0. Ele pode ser omitido. 44DB, 6B00, 39B8, 67F3, E0E5, 1147/64. Ou seja, minha rede aqui é de 64 bits. Então, onde é que está a minha rede? Minha rede vai estar nos grupos aonde eu pego 16, com 16, com 16, com 16, eu acho 64 bits que representa a minha rede. Os outros 64 bits representam meu host. Ou seja, eu teria 64 bits de hosts que vão se comunicar entre eles. Seria a mesma rede, usando a mesma rede, de um endereçamento, eu partiria para o outro endereçamento, tá certo? E a máscara seria representada assim: FFFF, zerado, ou se você mudar o endereçamento lá do barra de 64 para mais ou para menos, a numeração da minha máscara do IPv6 seria exatamente a mesma. Tá? Então, essa é a construção
do meu endereçamento de IPv6. Há muito mais coisa do que isso, tá? Porque assim, isso aqui foi mais fácil para vocês entenderem o caminho seguindo até a construção desses endereços. Eu podia chegar no primeiro slide e colocar aquele endereço, mas olha, vocês vão ficar voando. Vocês não sabiam o que era multicast, local, unicast, tá? Saber quando você bota lá IPAD lá e vai apresentar a comunicação via IPv4 e um monte de IPv6, você vai fazer, que tanto IPv6 tem aqui? O IPv6 permite que eu tenha mais de um endereço em redes diferentes, certo? Na mesma conexão. E não são apelidos, são endereços reais. Podem ser apelidos? Podem. Se você botar um apelido no IPv4, por exemplo, você tem que colocar lá o endereçamento IP 2.0 ou então 2.1 para poder saber que existe, que ele vai responder, mesmo sendo a mesma conexão de rede, mas eu tenho que responder por esses caras diferenciados. No IPv6 não, eu vou estar assumindo eles exatamente como eles estão, na mesmo link de comunicação. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa introduçãozinha bem rápida e bem simples do que é o IPv6, tá? Aproveitem para poder vocês irem nos sites que vão estar lá na descrição, no link que estarão na descrição do vídeo, para obter mais informações caso queiram. Parece muito grande, parece muito gigante, mas é um caminho sem volta. Ele vai entrar no ar. Já está no ar há muito tempo e você tem que trabalhar para se lembrar que você precisa fazer esse tipo de configuração, tá certo? É cada tipo de caso de teste, tá? Porque tu não sabe se o serviço que você está distribuindo já está disponível para IPv6. Todos os serviços em Linux eu sei que estão, tá? Mas aí eu não sei, eu não posso controlar o que vocês usam, tá? Bom, como aqui é Linux, eu acredito que seja Linux, certo? Se chegou até aqui, meu querido, eu só posso dizer a você, eu espero que tenham conseguido me entender. Se não entendeu, se está com dúvida, se acha complicado, se não faz isso complicado, cara, procura entender isso aqui. Não tem mais volta não, tá? Tá com dúvida? Pergunta. Tá aí, ó. Deixa nos comentários. Faça a pergunta que você quiser. Eu vou responder a vocês com o maior prazer. Outras pessoas vão responder a vocês com o maior prazer. Não é inscrito? Escreve aí. Ou lá no círculozinho no final do vídeo, que está o nome da empresa, você clica lá em cima, ele vai abrir o link da inscrição. Se for no celular, a parte de inscrever-se está logo abaixo do vídeo, tá? Nem para o vídeo, pode fazer isso à vontade. Se gostou, deixa teu like. Se não gostou, não deixa, certo? Minhas redes sociais estarão na descrição desse vídeo, tá certo? Quem quiser me acompanhar lá, fica à vontade, tá? Ponha Jesus no seu coração, certo? Muito obrigado por ter visto até aqui, tá bom? Até a próxima. Tchau.